Amém? Está abençoado. Quero, nessa noite, dizer assim, seja bem-vindo. Estava com saudade de vocês. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Como é bom ver o rosto de alguns irmãos que eu já não via há algum tempo e está aqui conosco. Sejam bem-vindos novamente à casa do Senhor. Eu sei que vocês acompanham pela internet, você que está em casa também, mas é muito bom ter a presença dos irmãos aqui na casa. Eu estava cansado de ver apenas as cadeiras vazias na minha frente. Quero agradecer também aqui o irmão Pedro, a irmã Neuza, lá de Amazonas, que está aqui conosco, né? Irmãos desta casa que estão morando hoje no Amazonas, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra. Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz, onde dois ou mais se reúnem no nome dEle, ali Ele está presente. Eu creio que o Senhor está aqui neste lugar, Ele está aí na tua casa, nesta sala, neste hospital, nessa empresa. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Wagner ministrou uma palavra sobre ofertas e dízimos. Nós estamos a todo vapor aqui na obra, aqui do lado, né? Na construção. Pastor, eu não vi nada lá ainda. Gente, eu também estou desse jeito, né? Mas já deu muito trabalho, que foram 78 estacas que foram fincadas no chão, a uma fundura de 4 metros, com 30 de diâmetro, cada estaca consumindo aproximadamente 3 bolsas de cimento com uma estrutura de ferro. Já estou entendendo de construção, né? E cada buraco que a gente cavava começava a minar água, e eu falava assim, Senhor, será que o Senhor não quer que monte uma engarrafadora de água mineral neste lugar? Não é possível. Eu falava assim, meu Deus, nunca vi tanta água sair desses buracos. Eu falava assim para os irmãos, canta a música de fogo, que vai mandar fogo, por favor. Mas, graças a Deus, vencemos essa etapa. E agora nós vamos entrar na etapa das sapatas, né? Então, nós vamos cavar as sapatas e vamos fazer isso durante o dia, durante a noite. Olha ali do lado, está parecendo um dia aquele lugar. Então, você que quer participar dos nossos mutirões, né, o irmão Manuel está com um grupo, né, só para isso, para o mutirão, não é verdade? Então, conversa com o irmão Manuel que ele vai te acionar. Essas sapatas terão que ser cavadas manualmente, isso quer dizer que vai exigir a força do braço. São 20 e poucas sapatas para cavar. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Quer contribuir, quer colaborar, você pode fazer isso através das orações, através das suas mãos aqui na obra e através dos seus dízimos e ofertas. Já consumimos 140 bolsas de cimento aproximadamente, mas isso é nem o começo de uma obra desse tamanho. Acredito que vai passar das 500 bolsas, né? Então, de repente, o Espírito Santo tocou no seu coração que tem que trazer 100 bolsas de cimento. Faça isso depressa. Faça isso depressa. Amém? A bitoneira estaria, apelidaram ela de CBT. Falei, irmão, pega o CBT e bate uma bolsa de cimento. E Deus está abençoando as nossas vidas e logo, logo estaremos aqui do lado. Quantos creem nisso? Amém. Bom, quando você for sair, talvez você que chegou não entendeu, esses livros que estão ali na mesa estão ali para serem distribuídos gratuitamente. Né, eu falei de grátis, a pastora corrigiu, ela falou assim, não, cuiabano fala de japa, né? Então, cada pessoa que está aqui, leve 2 livros, esses livros é para você ler, depois que você ler, compartilhe com alguém. Esses livros são livros pessoais, meu e da pastora, são aproximadamente 300 livros que colocamos em cima daquela mesa. Né? Pastores, por que vocês fizeram isso? São livros que têm mais de 10 anos. Irmão, se você encontrar algum com a sua dedicatória, guarda o seu coração. Ah, mas aqui é um livro que eu dei para o pastor, para a pastora está ali também. É porque nós já lemos e queremos abençoar a vida de alguém. Né? Queremos que o livro saia das prateleiras e vão para as mãos dos leitores. Precisamos aprender a ler. Amém, amados? E você está com a oportunidade na mão, os livros estão ali. Então, no final dessa reunião, passe ali, leve 2 livros. Cada pessoa que está aqui pode levar 2 livros. Amém? Não tem que pagar nada por isso. E também nós tomamos essa atitude justamente para desapegar.
olhamos para aqueles livros, eu e ela, olhamos assim, será que nosso coração está nesses livros? Ela falou assim, vamos fazer um teste, vamos doar tudo. Aí a gente pegou, colocou na caixa e já trouxe para a igreja. Não queremos ficar apegados a nada, somente ao Senhor, né? Cristo é o suficiente para nós. O livro de Eclesiastes tem ensinado muito sobre isso, não é verdade? Bom, mas quero compartilhar uma palavra contigo nesta noite, com você que está aqui. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, não é verdade? De uma maneira totalmente diferente, uma Páscoa, né, onde cada um tem que ficar recolhido em sua casa, junto com a sua família, uma Páscoa bem diferente que nós estamos vivendo hoje. Então a palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite é sobre o dia da ressurreição. Para você que está anotando, o tema é o dia da ressurreição. Por isso que estamos comemorando a Páscoa, o dia da ressurreição. Pedi para o pastor Eliel cantar uma canção, não sei se ele vai lembrar, é das antigas. Enquanto isso, eu vou pedir para a pastora Fabiana pegar a minha água que está aqui. Sabe cantar, adore o Senhor. Sua presença sinto logo ao transitar, fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. A sombra da noite se aproxima. Sopra, Espírito de Deus. E nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Sim, Deus. Ajuda-me até chegar. Ajuda-nos, Senhor. Fica, Senhor, cante, igreja. Já se faz tarde. Você que está em casa também. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Aleluia. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. O dia da ressurreição. Sabemos que vida cristã, o que importa numa vida cristã é justamente um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é todos os dias, não é um evento anual. Então chegou a Páscoa, sexta-feira é sexta-feira da Paixão, sábado, domingo é ressurreição, né? Então você fica cabisbaixo, pensativo na obra que Cristo fez na cruz. Amém, glória a Deus. Mas esse pensamento e essa visão tem que ser todos os dias. Todos os dias você precisa entender o que Cristo fez por você na cruz do Calvário e celebrar a ressurreição, porque através da ressurreição você tem vida eterna. Amém? Então é muito mais do que um evento anualmente. Você precisa viver essa Páscoa todos os dias da sua vida. Quantos estão entendendo e pode dar um glória a Deus? Amém, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Isso faz parte de uma canção, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então a Páscoa, né, para os cristãos, só faz sentido com a ressurreição de Cristo. A Páscoa para nós cristãos só faz sentido com a ressurreição de Cristo.
porque a ressurreição de Cristo é a consumação, né? Aquilo que os profetas profetizaram em todo o Velho Testamento se cumprindo na vida do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, a Páscoa, ela vai falar de morte e de ressurreição, está falando de um novo tempo. Então, para os cristãos que estão comemorando a Páscoa, estão comemorando um novo tempo, estão comemorando o tempo da graça. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Por isso que nosso cordeiro nós não precisamos matar, como fizeram os judeus no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 12, e passar o sangue nos umbrais, porque o nosso cordeiro já foi morto, mas ressuscitou, e agora está ao lado do Pai e intercede por nós. Quantos podem dizer amém? Abra a tua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 24, e vamos meditar nesse texto. Para quem já conhece a forma de eu pregar, hoje eu vou pregar de uma forma diferente. Nós chamamos isso de sermão expositivo. O sermão expositivo é quando a gente começa a trabalhar cada versículo do texto. Quantos encontraram Lucas capítulo 24? Amém. Para isso, hoje à tarde, meditando nessa palavra e preparando esse sermão, como eu já mostrei para vocês no devocional, eu tive que colorir toda a minha Bíblia. Você faz isso também? A sua Bíblia está ficando com as suas marcas, está ficando personalizado ou ainda tem páginas coladas na sua Bíblia? Eu creio que as páginas já estão surradas, amém? Pelo uso constante no nome de Jesus. Bom, no versículo 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Então aqui está dizendo que as mulheres foram ainda de madrugada, no nascer do dia, ao sepulcro do Senhor Jesus. Ele já tinha sido morto à sexta-feira, e agora ele estava dentro daquela tumba, então eles foram ali para preparar o corpo, mas quando chegaram ali, tiveram uma grande surpresa. Naquele primeiro dia, o dia de domingo, eles entraram naquele lugar e não encontraram o Senhor Jesus. E começaram a procurar, ficaram ali preocupados, o que é que está acontecendo, quando de repente, 2 anjos naquele lugar estão falando assim: o que buscais entre os mortos? O que buscai entre os mortos? Ao que vive. Olha só no versículo de número 5. Por que buscai entre os mortos ao que vive? Então, amados, aqui vai a primeira lição dessa noite, que de repente você está procurando alguma coisa, mas no lugar de morte. Talvez você está procurando algo que preencha a tua vida, você está procurando algo que possa mudar a tua vida, mas no lugar de morte. Você vai encontrar algo que realmente vai mudar a tua vida e que vai te levar para o céu em um lugar de vida. E eu quero profetizar que hoje você está num lugar de vida. Você está na presença do Senhor, ouvindo a palavra dEle. Hoje você está num lugar de vida. Quantos podem dizer amém? O Senhor Jesus já não está nessa tumba. Ele já não está mais aqui. Mas de repente alguns ainda estão procurando por aqueles que morreram e estão até cultuando: eu cultuo fulano de tal, ciclano. Não, nós estamos cultuando um Deus vivo. A tumba está vazia. Ele ressuscitou e por isso nós temos vida eterna. Quantos podem dizer amém? Porque no versículo 6 os anjos continuam dizendo: ele não está aqui, mas ressuscitou. Você pode ir lá na tumba de Maomé, ele está lá, enterrado naquele lugar, e estão ali ao redor da tumba dele. Se você for procurar Buda, também estará enterrado em algum lugar, e assim por diante. Mas o Deus que nós cremos, Ele está vivo, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Amém, amados? A morte não pôde vencê-lo, a morte não pôde tragá-lo. Então, se assim é com o nosso Senhor, assim também será conosco um dia. Amém?
temos ouvido falar de morte, a morte tem cirandado muitos de nós e nossas famílias, mas eu quero dizer que chegará um dia que você estará no lugar aonde o pranto e as lágrimas serão enxugadas, aonde não haverá tristeza e dor, porque você estará com o nosso Senhor Jesus, aquele que venceu a morte. Amém. Como diz a palavra do Senhor no livro de João, não se turbe o vosso coração, crê em Deus. Não se turbe o vosso coração, pode ter certeza que Ele está preparando uma morada, Ele está preparando um lugar para mim e para você também. Um dia estaremos juntos na presença do Senhor Jesus. Quantos creem podem dar um glória. Mas preste atenção que nesse texto aqui, que no primeiro dia, essas mulheres foram até a tumba e a tumba estava vazia, o Senhor Jesus não estava mais lá. Mas no versículo 13, agora o texto está dizendo, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Era como se eles estivessem saindo aqui de Cuiabá e estivessem indo em direção à passagem da Conceição, lá naquele vilarejo. Estavam saindo de Jerusalém e indo para a passagem da Conceição. Então, andando naquele caminho, e aqui está dizendo que também, naquele mesmo dia, ou seja, no dia que as mulheres foram na tumba, ou seja, no primeiro dia, o Senhor Jesus começou a andar com eles. Então é interessante que Jesus não deixou para depois, mas o que tem que fazer, faça depressa. No mesmo dia, ele já estava andando ao lado dos discípulos. Por isso que eu pedi para o pastor Eliel cantar essa canção, Divino Companheiro do Caminho. Sabe por quê? Vamos para o versículo de número 14 e 15. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só que o companheiro do caminho estava junto com os discípulos. Eles estavam conversando. Com certeza, os últimos acontecimentos, a crucificação, tudo aquilo mexeu com todo aquele povoado. E assim também muitos de nós estamos hoje, trocando mensagens pelo WhatsApp, pela internet, toda hora uma notícia chegando, toda hora uma notícia que você está vendo de um amigo, de um familiar, notícias que estão chegando pela internet, notícias que estão chegando pela televisão, é sobre vacina, é sobre leis, é sobre STF, Ministério Público, eu já nem sei mais quem eu obedeço, mas eu tenho que obedecer a alguém. Está mais ou menos assim hoje em dia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, são muitas informações e nós estamos conversando sobre isso, estamos trocando essas informações no dia a dia, sobre a pandemia, o que está acontecendo, como que será o amanhã, o que eu vou fazer depois da manhã, como é que vai ficar a minha faculdade, meu trabalho, o meu emprego, os meus sonhos, projetos que eu fiz, como ficarão? Então eles estavam andando pelo caminho, conversando justamente da situação atual, e nós também estamos fazendo a mesma coisa. A pandemia, vacina e política se tornaram assuntos da nossa mesa, assuntos do nosso dia a dia. E muitas vezes nós estamos tão focados nisso que não percebemos que o divino companheiro está ali do nosso lado. Vamos cantar de novo essa canção, só um trechinho dela, ele é o refrão. Você está ali trocando informações, é Covid, é pandemia, tantas coisas acontecendo. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? E o Senhor Jesus se aproximou. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Então vocês estão me entendendo? Você que está em casa, de repente,
as notícias, o que está acontecendo, não estou falando que você deve ignorar, nem estou falando, está na moda agora, não estou falando sobre negacionismo, que você deve negar, mas estou falando que muitas vezes essas notícias estão te consumindo, estão matando você por dentro, está deixando você doente, está deixando você depressivo. Você já pensa na segunda-feira, meu Deus, e aí de repente o seu foco está nisso, você quer consumir notícias que falam sobre isso, você quer saber sobre o fulano, sobre o beltrano, está trocando informações. Por isso que eu oriento lá nos grupos nossos de WhatsApp, não coloca pessoas que estão num leito de enfermidade nos nossos grupos, não faça isso. Não faça isso, é até a falta de ética, eu trabalhei em hospital, não faça isso, mas traga à memória aquilo que te traga esperança, porque temos uma vida pela frente e logo isso vai passar. Quantos creem nisso? E o Senhor Jesus está do teu lado, mas talvez você está tão perdido nas notícias atuais, que não consegue perceber o companheiro que está ali do seu lado. Porque no versículo de número 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Estavam impedidos, eles não conseguiam ver. E quando você é consumido por este século, pelos afazeres, pelas preocupações, por tantas coisas que está acontecendo, de repente você se torna cego, você não consegue enxergar a presença do Senhor Jesus, você não consegue ver o mover e o poder dele agindo na sua vida. Por isso que hoje nós temos tantas pessoas aí na mídia, tão descrentes, pessoas que na verdade não conseguem crer, não conseguem acreditar, porque estão tão focados naquilo que é material. Estão tão focados nas questões humanas, mas esquece que existe o espiritual. Então, na forma que esses discípulos estavam andando, eles andaram com o Mestre anteriormente. Mas agora, por causa das notícias e daquele alvoroço em Jerusalém, perderam a visão, não conseguem enxergar o Senhor Jesus. E talvez você também está assim, participou da Semana Fire, participou aqui da nossa maratona de oração, você chorou, você aqui clamou por Deus, Deus falou contigo poderosamente e hoje está assim: aonde está Jesus? Jesus me abandonou, eu estou me sentindo sozinho. Ele não te abandonou, para com isso. Ele está do seu lado, Ele é o companheiro que anda junto com você, mas talvez você está tão focado em outras coisas que não consegue perceber o poder e a manifestação dEle. Existe um ditado popular, diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Lembra daquele cego Bartimeu? O que queres que eu te faça? Eu quero ver. E ele, na hora, começou a enxergar. Era tudo o que ele queria. E tem pessoas que estão cegas, mas não querem ver, não conseguem contemplar a presença do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, então, agora, andando do lado deles, faz uma pergunta no versículo de número 17 e 18, acompanha aí na sua Bíblia, que diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? O que é que te preocupa? Essa pergunta estou fazendo para você, o Senhor está fazendo para você que está aqui, você que está em casa. O que é que te preocupa? Foi a pergunta que o Senhor Jesus fez para aqueles discípulos. O que é que te preocupa? O Senhor Jesus olhou para eles, e aqui a palavra está dizendo que ele via tristeza no semblante deles.
É isso que eu estou dizendo para você. Talvez você parou de focar, de olhar para o Cristo, começou a olhar para situações e agora deixou a tristeza entrar no teu coração. E essa tristeza, ela pode gerar uma depressão na sua vida. Ela pode dar lugar para o diabo entrar e te destruir. O que é que te preocupas? O Senhor Jesus via a tristeza nos olhos daqueles homens, daqueles discípulos. Não posso falar homem, porque pode ser um casal que estava ali. Mas preste atenção. Aí, então, agora eles respondem: ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você não sabe o que está acontecendo? Aonde você estava? Porque é assim que muitas pessoas pensam de nós, não é verdade? Ah, vai abrir a igreja para ter culto. Mas não pode abrir a igreja, porque vai aglomerar. Não está vendo? Será que esses pastores não estão acompanhando o jornal? Vida de pastor não é fácil, gente. Se o pastor não abre a igreja, o pastor não tem fé. Se ele abre a igreja, ele é irresponsável. De todo jeito, toma, não tem jeito. Então é melhor abrir a igreja. Glória a Deus. Tem pessoas que estão tirando a própria vida. E aí então, quem não entende, olha para nós e fala assim: você não está vendo o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo? Sei exatamente o que está acontecendo, gente. Todos os dias eu acompanho os boletins, justamente me mantendo informado, principalmente como um líder religioso. Mas eu não posso deixar que essas notícias me dominem e gerem tristeza no meu coração, porque eu sirvo um Deus que morreu, mas que ressuscitou, que não está mais dentro daquela tumba. E se Ele ressuscitou, mesmo que eu morra, eu também vou ressuscitar com Ele, estarei com Ele na glória. Amém? Então, muitas vezes, você está andando pela rua, dando glória a Deus, aleluia, no seu trabalho. Por que fulano está alegre? Olha lá, porque é crente não sabe de nada que está acontecendo mesmo. Não é, amados? Porque você está experimentando e regozijando na presença do Senhor. Você sente o cuidado e a proteção dEle. É o divino companheiro do caminho que está ali do seu lado. Lembra quando a pastora Fabiana deu testemunho do momento difícil que nós enfrentamos e Deus mostrava para ela, né, que vindo aquele vendaval e Ele se apresentando como um leão do lado dela? É assim que nós, né, lutamos as nossas guerras. É assim que nós enfrentamos os nossos desafios. Sabemos que vamos passar por momentos difíceis, sabemos que vamos passar por lutas, mas nós sabemos que o leão da tribo de Judá sempre estará do nosso lado, e ele vai rugir, e ele está rugindo, e o mal vai cair por terra, no nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Nós não estamos ignorando o que está acontecendo nesses últimos dias, mas nós temos fé que isso vai passar. Nós temos fé que nós vamos vencer e que um dia estaremos com o Senhor Jesus na glória. Amém, queridos? Aleluia. Mas o texto vai continuando a narrativa e no versículo 19 e 21 é interessante. Olha só, ele lhes perguntou quais. Então Jesus está perguntando para aqueles discípulos agora, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Interessante que aqui agora está falando varão profeta. Gente, sempre Jesus se apresentou para os discípulos como o Filho de Deus, sim ou não? Então agora, com os acontecimentos que houve em Jerusalém, eles andando triste pelo caminho, agora já não estão falando mais que Jesus é o Filho de Deus. Estão falando que Jesus agora é varão profeta. Às vezes, amado, por causa da pandemia e situações que estão acontecendo, o diabo está tentando minimizar o poder de Deus na sua vida. Está tentando colocar Cristo numa categoria mais baixa. Não deixa isso acontecer. Não deixa ele roubar a tua fé. Não deixa o diabo tomar aquilo que você já conquistou em Cristo Jesus.
Porque aqui eles já estão falando assim, né, varão profeta. Não estão falando mais filho de Deus. A dúvida já entrou no teu coração. E às vezes, no momento de luta e de tribulação, se você não vigiar, a dúvida pode entrar. E a dúvida, amados, para quem já trabalhou na roça, já trabalhou com a cunha. Cunha é um instrumento de ferro que você coloca na madeira. Eu fiz isso muito quando era criança. Você coloca lá na madeira e aí você mete uma marreta por cima, uma marreta de 10 quilos. E você vai batendo naquela cunha. Quando a cunha consegue rachar um pouco a madeira, e pode ser aroeira, e aí você começa a introduzir aquela cunha, a madeira explode. Ela se parte em duas por causa da cunha. E muitas vezes o diabo vem com essa dúvida na sua vida, né, tentando colocar essa cunha, e depois ele vai marretando. Deus esqueceu de você, você não vale nada mesmo, você não vai conseguir. E aí com a igreja, com a porta fechada, agora você está sozinho, agora você não vale nada. E ele vai batendo. Até que de repente ele consegue uma rachadura, e quando ele consegue, ele tenta partir ao meio. Não permita que isso aconteça na sua vida. Fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Amém, amados? Então, continuando nesse texto aqui, vocês percebem que entrou a dúvida no coração, porque agora estão falando de varão profeta. Mas no versículo 20, olha só. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós, eu vou dramatizar o texto. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Já conjugou o verbo no passado. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Esperávamos que fosse. Pastor, eu esperava que nessa pandemia, a hora que começasse a pandemia, Jesus, né, se levantaria do teu trono de glória. Eu ouviria o toque das trombetas chamando a sua noiva. É o início da grande tribulação e agora eu vou reinar com Cristo. Mas não aconteceu isso, pastor. Estamos dentro da pandemia. E o Senhor Jesus, Ele está do seu lado. Definitivamente o reino de Deus não é esse que nós conhecemos aqui na terra. Amém? Não é esse aqui. Então, amados, cuidado. Porque de todo jeito, o diabo tenta criar oportunidades para roubar a tua fé. De repente ele começa a te pegar dessa forma, você já começa a colocar no passado. Mas eu ia na igreja. Mas eu buscava, e começa a conjugar tudo no passado, buscava a Deus. Eu sentia a presença de Deus. Eu orava. Ei, a fé continua. Você hoje celebrou a Páscoa, reuniu a sua família, ou então, né, está aqui nessa noite, está assistindo. Pare com isso. Creia que Ele vive. Glória a Deus. Creia que Ele vive. Então, amados, continuando aqui, eles estavam cabisbaixos, estavam agora negativos, né? Descrentes, ao lado do Senhor Jesus. Ao lado do Senhor Jesus. Esperávamos que fosse Ele. E muitas vezes você acha que Cristo te abandonou. Ele não te abandonou. Ele está do seu lado. Não é Deus que abandona o homem que abandona Deus. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu estava ouvindo uma mensagem, eu achei interessante a ilustração desse pastor. Ele deu uma ilustração justamente de uma pessoa com câncer, um familiar, uma pessoa que você conhece e que você ama muito. Você ama muito essa pessoa, mas ela está com câncer. O seu amor diminui? Sim ou não? Porque ela está com câncer, o seu amor diminui? Sim ou não, gente? Ela está com câncer, eu não amo mais ela. Você continua amando essa pessoa? Sim ou não? Mas você começa a odiar o câncer, não é verdade?
a medida, a proporção do teu amor por essa pessoa é a proporção do seu ódio por aquele câncer que está destruindo a vida dela. Não é assim? Então, a mesma forma, o amor de Deus para comigo e para com você. Ele ama o pecador, mas na mesma proporção que ele ama o pecador, ele aborrece o pecado, porque o pecado tem o poder de destruir o homem. Quantos estão me entendendo? Amém? Continuando o texto aqui, olha só no versículo de número 22. Gente, olha o relato agora. Eles continuam falando para o Senhor Jesus. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Gente, a desesperança estava tão grande aqui que mesmo alguém dando testemunho, não acreditaram. Mesmo ouvindo um testemunho, não acreditaram. Irmãos, eu estou vivendo, Deus manifestou poder na minha vida. Ah, será mesmo? Não, irmão, olha o que Deus fez essa semana na minha vida. Ah, será? É você que está falando. Eles que estão falando, eu não sei, eu estou duvidando. Na verdade, era isso que os discípulos estavam falando. Mesmo ouvindo um testemunho, não estavam acreditando. E de repente você também está desta forma hoje. As notícias que estão sendo apresentadas para você, o que está aí na internet, tem tanto poder sobre a sua vida, que quando alguém conta um testemunho de vida, um testemunho de vitória, você fala assim, será? Será mesmo? Lembra quando eu falei para vocês da ceia? Né? Alguns já devem ter ouvido essas histórias. Olha, fulano tomou a ceia. Ele tomou a ceia e ele estava em pecado. É verdade. E ele tomou a ceia, passou uma semana e ele morreu. Morreu. Misericórdia. Mas se o pastor chega, irmãos, venha participar da ceia, porque a ceia vai trazer vida e vai trazer cura sobre a tua vida. Ah, será? Será mesmo? Às vezes temos mais fé para acreditar no negativo, para acreditar naquilo que o diabo faz, do que para acreditar naquilo que Deus faz. Uma mudança de mente precisa acontecer em nós. Precisamos crer no nosso Senhor. Por isso que o Senhor Jesus fala que nós devemos ser como criança, que o reino de Deus é das crianças. Justamente por isso, porque uma criança não tem filtro. Não é assim? E você tem que, aqui a pastora Laurici tem a Rebeca que está ali, não tem filtro, ela já olhou para mim, ó. Falei Rebeca, ela já virou para mim. Então, tem que tomar cuidado com o que fala, porque ela vai acreditar, não é assim? Ela vai levar a sério. E muitas vezes Deus está manifestando poder, está usando pessoas que estão do seu lado, mas você continua ainda crendo nas notícias que estão lá fora. Você está sendo consumido por isso. Ei, creia que o teu Cristo vive e Ele ressuscitou. Amém, amados? Mas dando continuidade agora no versículo de número... já até fechei a minha Bíblia aqui, deixa eu abrir. Interessante agora no versículo de número 25, olha só. Porque agora, olha o que o Senhor Jesus fala. Eles ainda não perceberam quem estava andando do lado deles. E o texto está dizendo, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes os que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amados, eu e você temos um grande privilégio, nós temos a palavra de Deus. Amém? Nós temos a palavra de Deus e na minha Bíblia eu tenho de Gênesis a Apocalipse, então eu sei exatamente as profecias que foram faladas a respeito do Messias, a vinda do Messias e o cumprimento do seu chamado. Está aqui.
Você pode ler, você pode buscar, você pode estar pedindo a Deus que Ele vai revelar ao teu coração. As Escrituras estão em suas mãos, mas por que você não consegue entender? Porque muitas vezes o coração está endurecido. O coração está endurecido, assim como estava desses homens que não conseguiam entender. E Jesus começou a falar desde Moisés, começou a falar sobre Isaías, sobre os profetas, mas eles não conseguiam enxergar, mas eles precisavam de uma revelação. E muitas vezes o que nós estamos precisando em nossos corações, o que a humanidade está precisando aí fora, é de uma revelação de quem Cristo é. Eu falo isso para você porque eu me converti com a idade de 19 para 20 anos e anteriormente eu lia a Bíblia, mas não conseguia entender nada, era como se fosse um livro de história para mim. Na verdade, eu li a Bíblia porque a Bíblia que nós tínhamos em casa, ela é cheia de gravuras, então eu tinha a idade de 10, 12 anos e eu ficava procurando as gravuras e de repente eu via Sansão, né, empurrando a pedra de moinho. Eu falei assim, nossa, interessante, deixa eu ler esse texto aqui. Aí eu li, aí de repente eu ia lá e procurava, via a história de Abraão, então eu li a história de Abraão por causa das gravuras, mas era como se fosse um livro de história. Mas quando eu cheguei na idade de 19, 20 anos, eu peguei essa palavra, quando Cristo entrou em meu coração, essa palavra se revelou e passou a ter vida. Então eu comecei a compreender tudo o que Deus fez por mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei, uau, esse Deus me ama, porque Ele poderia ter cruzado os braços, mas Ele não fez. Glória a Deus por isso. Versículo 28 ao 32, você que está com a sua Bíblia aberta, diz assim, mas eles, versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então agora, uma longa caminhada, uma conversa que eles estavam tendo, Jesus, o companheiro que estava ali do lado, os dois discípulos não conseguiam enxergar ali o Senhor Jesus, eles estavam andando e conversando, mas agora chegaram naquele vilarejo. E quando chegaram no vilarejo, então agora os discípulos iriam seguir para sua casa e o Senhor Jesus seguiria em outra direção, quando de repente eles insistem, a palavra diz, constrangeram o Senhor Jesus a entrar na casa deles, mesmo sem eles souber quem era que estava ali. Diz assim o texto, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Olha só, fica, porque já está tarde. Constrangeu eles, o Senhor Jesus para entrar. Amados, e nesse momento que o Senhor Jesus entra, aqui está dizendo no versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo-o repartido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Versículo 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amados, eles insistiram, fica aqui conosco nessa noite que você está ouvindo essa mensagem, você que está em casa também, que o seu coração possa se abrir para que o Senhor Jesus venha a entrar. A palavra diz que o constrangeram a entrar. Por isso que eu tenho muito dificuldade com aquela palavra, quando as pessoas falam assim, Deus vai invadir esse lugar nessa noite. O Deus que eu sirvo, Ele é educado, Ele não invade, Ele pede licença para entrar. E Ele está batendo na porta do teu coração, como diz no livro de Apocalipse, e pedindo para entrar. Se você ouvir a voz dEle e deixar entrar, essa noite vai ter um banquete, essa noite vai ter uma festa. Quantos creem nisso? Essa aqui é a verdadeira ceia. Estava olhando pela internet e você vê muitas ceias que foram preparadas hoje e de repente você olha em cima daquela mesa de ceia, lá está o intruso.
lá está o intruso, ele, o famigerado coelho. Ou então os seus ovos estão lá em cima da mesa, e todo mundo ao redor daquela mesa, mas talvez o convidado, o principal não está ali. Aquele que deveria fazer parte daquele banquete não está. Talvez esses discípulos não tinham muita coisa para oferecer. Talvez um pedaço de pão, ou um pedaço de peixe, não sei. Mas era o banquete, porque ali estava o mestre. Glória a Deus. O mestre estava ali abençoando e repartindo, mostrando que ele quer ter comunhão com os homens. Aquele que era o convidado para entrar se tornou o principal da casa. Um dia eu convidei o Senhor Jesus para entrar na minha vida, e hoje Ele é o principal de minha casa. Como diz o livro de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo de número 33, e já estou quase encerrando. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Preste atenção, Jerusalém, onde tudo estava acontecendo, eles deveriam permanecer em Jerusalém. Mas agora, cabisbaixos, estavam tristes com as notícias, com tudo o que estava acontecendo ao redor. Estavam indo para essa cidade de Emaús. Estava saindo de Cuiabá, estava indo de repente, como eu falei para vocês, passagem da Conceição, só para vocês entenderem. Então, era aqui onde as coisas estavam acontecendo e onde deveriam permanecer, aonde havia o propósito. E eles estavam saindo fora do propósito, por causa das notícias, por causa dos acontecimentos, eles estavam indo para longe do propósito. Mas quando eles têm um encontro com o mestre aqui, o Senhor Jesus se revela para eles. Imediatamente, eles voltam para Jerusalém. Ou seja, quando Cristo está em nossos corações, nós estamos no centro do propósito dele. Glória a Deus. E de repente, por causa de notícias e situações que você ouviu por aí, te afastaram do propósito que Deus tem para a sua vida. Ei, está na hora de voltar para o propósito. Mas não demore para fazer isso, porque a palavra diz que eles fizeram imediatamente. Como era uma distância aproximadamente de 10 quilômetros, eles fizeram isso correndo, eu creio nisso. Correndo para avisar os outros discípulos que eles tiveram um encontro com o Mestre. Então vá, avise para aqueles que estão nos leitos, avise para aqueles que estão morando perto de você, avise para aqueles que você conhece lá no seu trabalho amanhã, que Cristo ressuscitou e Ele está vivo. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Faça isso depressa. Faça isso depressa. Faça isso depressa. Volte para o propósito que Deus tem na sua vida. E para concluir essa mensagem, eles estavam atravessando por tempos difíceis. Era muito difícil o que estava acontecendo naquele momento. Assim também hoje, como o momento que nós estamos atravessando, é um tempo difícil. Já faz praticamente, completou 2 anos, um ano, né? Um ano que nós estamos enfrentando essa pandemia. São tempos difíceis, mas o divino companheiro está do seu lado. Ele está do seu lado, então abra os teus olhos. Tem uma canção de David Keelan que diz assim: abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver. Abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver. Que nessa noite, você possa abrir o teu coração, que o Senhor Jesus possa entrar e fazer morada. Quantos podem dizer amém? Então, peça para Ele entrar, insista, fala: Senhor Jesus, entre na minha casa, entra na minha vida, venha fazer morada. E quando você sentir a presença do Senhor, que eu creio que você está sentindo agora, que você possa voltar para o propósito para o qual Ele te chamou. Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia da ressurreição. O mundo inteiro hoje celebra
a ressurreição de Cristo. E você que está aqui, talvez está andando pelo caminho cabisbaixo. Situações que aconteceram, que estão acontecendo agora, te paralisam, tentam minimizar o poder de Deus, tentam roubar a tua fé. Não permita que isso aconteça. Você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus poderoso. Posso até não entender o que está acontecendo hoje, mas lá na frente, tenho certeza que eu vou olhar para trás e saber que Ele cuidou de mim, que Ele esteve presente o tempo todo nessa caminhada. Vamos cantar mais uma vez essa canção, ou uma que vier no teu coração, no nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, pastor Eliel. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Aleluia. Ele é Deus. Se a porta abrir, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Eu quero orar contigo agora. Feche os teus olhos, você que está em casa também. Pai, nessa noite nós oramos por homens, mulheres, por famílias, por aqueles que precisam de cura, por aqueles que precisam de um milagre. Em nome de Jesus, a última palavra vem do Senhor. E a tua palavra diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então nessa noite, meu Deus, manifesta poder sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Que todo espírito imundo que está afrontando,
todo espírito imundo que está tentando roubar, minar a fé, trazer uma cegueira espiritual, tentando gerar uma tristeza no coração, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, guarda, proteja o teu povo, manifesta poder na vida dos teus filhos, para que eles possam testemunhar da tua grandeza. E aonde eles forem, eles ali estejam orando, ali eles estejam manifestando a tua palavra, falando do Cristo que está vivo. Por isso, nessa noite, Pai, nós oramos e abençoamos os teus filhos, abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, para que possam prosperar, para que tenham saúde, para que tenham uma fé inabalável na presença do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus, e todos dizem: que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Você que está em casa também, guarde essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Sexta-feira estaremos aqui às